Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas. O poder de Deus estava na sua palavra. E ele fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez os animais. Tudo o que ele fez, ele disse, é bom. Tudo isso é muito bom que o Senhor fez. Mas quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom. Deus criou o homem e ele disse, mas eu vejo que algo aqui não é bom. Esse homem está sozinho, esse homem está solitário. Ele precisa de alguém, ele precisa de uma mulher, uma companheira, uma parceira. E o Senhor foi lá, fez Adão dormir e tirou uma costela e fez dessa costela uma mulher. A pergunta que me intriga é a seguinte: o Senhor fez a mulher diferente do homem. O Senhor colocou, e as pesquisas indicam, e a palavra do Senhor também mostra, que a mulher é diferente do homem. A palavra do Senhor mostra que a mulher é diferente do homem. A ciência explica que a mulher é diferente do homem. Todo homem é razão e emoção, assim como toda mulher tem razão e emoção. Porém, o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Mas o Senhor disse na sua palavra que era muito bom o homem e a mulher. Muito bom. Como assim muito bom? Então agora o Senhor pega um homem e uma mulher totalmente diferentes um do outro e joga dentro de um quarto e se virem? Não. O Senhor é o Criador. E como Criador, Ele fez um manual. E aqui está o manual completo do comportamento humano. Aqui na palavra do Senhor está o manual completo do comportamento humano. O que falta para o ser humano? Abrir o manual, refletir no manual para que tenha uma vida plena. Existe casamento perfeito, sim. Existe aquele que está alinhado com a palavra. Por que não acontece um casamento perfeito? Por que não acontece essa relação perfeita entre homem e mulher? Por causa do ego humano. Que a pessoa já se acha pronta e perfeita e ela não para meditar na palavra do Senhor que se renova a cada manhã. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Nos tempos passados, o Senhor, ele habitava num templo. Ele precisava de um templo para habitar. Ali em Jerusalém tinha o templo, né? O Senhor habitava e vinha ali no lugar santo, lugar santíssimo, santo dos santos, e somente ali ele se relacionava com o povo naquela época. Somente ali o Senhor, o Espírito Santo, né, se relacionava. Porém, aquele tempo foi uma transação, foi um aio até a chegada de Jesus Cristo, trazendo a nova aliança, trazendo uma nova forma de viver esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque no livro de Hebreus está escrito assim, porque o Senhor viu uma falha na lei. Qual que é a falha da lei? A incapacidade humana de cumprir com todos os mandamentos. A incapacidade humana de seguir os mandamentos, porque não eram só 10 mandamentos. 10 mandamentos era um resumo de todos os mandamentos. E pelo que indica, os estudos indicam, era 613 ordenanças da lei. Ordenanças que muitas delas não fazem sentido para o dia de hoje, se a gente quisesse seguir as ordenanças da lei. Em algum momento a gente cairia. E a Bíblia fala que se cair nenhuma dessas ordenanças, você é culpado por todas as outras. Então o Senhor foi vendo que isso era inviável para o homem. Porque o Senhor conhece o homem, a criação, a sua criação. O Senhor conhece a debilidade humana de conseguir ser perfeito, e nós não nascemos para ser perfeito. O único que nasceu para ser perfeito é Jesus Cristo. Ele veio a essa terra para cumprir esse propósito, para agora resgatar o homem. Adão, quando Adão estava lá no jardim do Éden, ele, antes dele pecar, ele era completo, corpo, alma e espírito. Quando Adão peca e Eva pecam, a humanidade peca,
é dividido o corpo, alma e espírito. Agora ele passa a ter um corpo mortal. Antes ele não tinha mortalidade no seu corpo, porque ele era completo e pronto e não havia o pecado ali nele. Mas agora, o ser humano separado de Cristo pelo pecado, ele precisa voltar a ter essa vida eterna. E para que ele possa voltar a ter essa vida eterna, precisou Jesus Cristo passar pelo processo de vir à Terra como homem, se tornar humilde, se tornar como um de nós, mas não pecador. A única diferença é que ele não pecou. A única diferença de Jesus para nós é que ele não pecou. Ele passou por essa terra sem pecado, para mostrar que ele é o Filho de Deus puro, perfeito, que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo foi colocado sobre Jesus. E ele levou sobre si na cruz do Calvário. Então hoje a gente faz parte de uma nova aliança, que é a graça. A antiga aliança é para mostrar o caminho. Foi o caminho que trouxe Jesus até nós. Foi uma história de trazer Jesus até nós. Cristo Jesus até nós. Hoje nós participamos da graça. Mas voltando para o tema sobre casal, eu fico imaginando, né, e tudo que eu estudo, leio, por que o Senhor faria pessoas tão imperfeitas, cada um com as suas imperfeições, para colocar junto e disse que era bom? Porque o Senhor diz que o casamento é bom. O Senhor odeia divórcio. De todos os pecados ele não gosta. Deus não gosta, Deus não cheira bem as narinas do Senhor o pecado. Porém o divórcio o Senhor detesta. O Senhor tem pavor do divórcio. O Senhor detesta o divórcio. Por quê que o Senhor detesta o divórcio? Por que Deus colocou duas pessoas totalmente contrárias, totalmente diferentes uma da outra para conviver juntas? Sendo que o Senhor colocou uma individualidade em cada um. Aos olhos do Senhor nós somos todos iguais, porém cada pessoa ela tem algo diferente dentro de si. Porque imagine então agora se todo mundo fosse igual, se todo mundo pensasse igual, qual que seria a graça do mundo? Todo mundo criaria somente a mesma coisa igual? E como sobreviveríamos? Vamos supor todo mundo pensando igual e todo mundo tem uma mentalidade fixa que vamos criar uma fruta que eu gosto muito, abacaxi. Então todo mundo gosta de abacaxi, vamos criar só abacaxi. Entendeu? E as vitaminas que tem em todas as outras frutas, né? Imagine o Senhor criando todo mundo igual e agora todo mundo só ama direito. Então todo mundo vai querer só fazer direito. De que forma a humanidade vai conviver se tiver só advogados? Se não tiver o padeiro, se não tiver o médico, se não tiver o dentista, se não tiver o construtor civil? O Senhor coloca a individualidade em cada um para que todos juntos possam criar uma maneira de viver aqui. Cada um com um pedaço, um pouquinho da sua inteligência. Então, por isso que nós somos cada uma partezinha do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja pessoas. A igreja pessoas, porque nós somos o templo do Espírito Santo na nova aliança. O Senhor diz na sua palavra em Jeremias 29:14, Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Não é o templo. O templo é o local onde a gente usa para se relacionar. Porém, esse templo, ele vai ser destruído. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Só que esse corpo humano, que é o templo do Espírito Santo, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, esse corpo será transformado em um corpo de glória. Você acha que o Senhor está preocupado com construções humanas? O Senhor está preocupado por almas? Que sentido faria o Senhor se preocupar com templos humanos, feitos por mãos humanas, de barro, de pedra? De que sentido faria se o Senhor é amor? Ele é o amor, o Senhor é o amor. E o Senhor criou, voltando para o tema casamento, porque eu estou fugindo do tema, o Senhor criou o casamento para ser bom, para ser perfeito. Só que o ser humano precisa tirar o ego. Porque o ser humano casa para querer ser... A maioria dos homens, das mulheres, casam para ser feliz. Só que para ser feliz você deveria ter ficado sozinho.
Porque você não vai ser contrariado sozinho, vivendo sozinho. E no casamento você é contrariado. E por que é bom ser contrariado? Porque existem muitas coisas que a gente não vê que o nosso cônjuge vê. Ele é a pessoa mais próxima de nós. Tanto é que ele é meio, metade comigo. Ele é meio comigo. A palavra do Senhor diz que num casamento é você, seu cônjuge, metade um do outro, uma só carne. E essa aliança é com Deus. Você fez essa aliança com Deus. Então é você, seu cônjuge e Deus. Você, seu cônjuge e Deus. É um triângulo. Você de um lado, a esposa ou o marido do outro, e na ponta desse triângulo, Deus. E Deus não desiste do casamento. Deus não desiste, jamais vai desistir do casamento. O que estraga o casamento é o homem. O que estraga a vida do ser humano é a sua própria mentalidade que não é capaz de buscar conhecimento. E a palavra do Senhor diz assim, buscai. Em Provérbios diz, a sabedoria grita nas esquinas. Seus loucos venham me conhecer. A palavra do Senhor diz tolos. Vocês são tolos porque vocês não me buscam. Porque vocês não buscam a palavra do Senhor, vocês vão atrás de mestres humanos que são imperfeitos assim como nós. Entendeu? Nós não somos uma ilha sozinha que pensa por si própria, nós precisamos ouvir os outros, nós precisamos se relacionar com os outros, porque isso é o sentido da vida. Só que quando nós ouvimos uma só pessoa humana, nós estamos fadados a viver uma alienação. Uma alienação. Fadados a viver uma alienação. Porque nós, muitas vezes, fizemos desse homem, desse mestre, o nosso próprio Deus. Só que esse ser humano carrega dentro de si muitas dores também, muitos traumas também que vieram da sua vida. Por isso que nós não podemos nos apoiar em homens. Quando a gente tira o nosso olhar da palavra do Senhor, de Deus, que é o perfeito e o único perfeito, a gente vai ouvir homens que são carregados de pecado, assim como nós. Agora não podemos ter líderes? Nós devemos ter líderes. A gente precisa andar com pessoas que buscam o conhecimento e a palavra do Senhor e que andam por esse caminho e que mostrem bons exemplos de amor, exemplo de entender o próximo, exemplo de ser uma pessoa que é um exemplo antes mesmo de abrir a boca para falar, nas suas obras, nas suas atitudes, seja uma pessoa que dá frutos, uma árvore que dá frutos. Mas agora então nós não vamos sofrer nesse mundo? Vamos, Jó sofreu, Deus permitiu que Jó sofresse, que Jó perdesse tudo. Só que depois o Senhor restituiu. O Senhor restituiu porque Jó era fiel a Deus. Então a árvore, ela pode por um período não dar frutos porque ela está sendo provada? Pode. Só que qual é o sentido de uma árvore que para de dar fruto e nunca mais dá fruto? A palavra do Senhor diz que o que veio, o Senhor daquele servo e disse, vou cortar essa árvore porque ela não dá mais fruto. Daí veio aquele que cuidava daquela plantação e disse assim, não, deixa eu cuidar dela mais um pouquinho. Se ela não der fruto depois, então eu vou e corto. Nós estamos fadados, nós estamos no caminho e podemos ser por um tempo testados, mas por um tempo. Não existe provação que vire uma vida inteira. O Senhor sabe que nós, seres humanos, não suportamos. E que amor seria esse de deixar uma vida toda sofrendo os seus filhos e não voltar para restituir tudo aquilo que o filho perdeu? Não é o Senhor que eu vejo, não é o pai que eu vejo recebendo o filho quando voltou, o filho pródigo que foi para o mundo. Não é esse amor do pai que eu vejo. O amor do pai é aquele pai que o filho pródigo pediu sua herança, saiu para o mundo, gastou tudo que tinha, comeu comida dos porcos. O Senhor permitiu, o pai permitiu.
Porém, quando o filho se arrependeu e voltou, o pai esperou com tanta alegria e disse: vamos matar um bezerro, uma ovelha, um animalzinho lá do nosso pasto, vamos fazer uma festa, vamos botar uma aliança, porque o pai recebe com amor. Porque o Pai e Deus, Ele sabe o tanto que a gente suporta e o tanto que a gente não suporta. Deus sabe dos nossos limites, Ele nos criou, Ele nos criou e Ele colocou um manual. O manual está aqui, mas o ser humano não vai meditar na lei do Senhor. O ser humano não vive essa espiritualidade no seu dia a dia. O ser humano não busca o real conhecimento da palavra do Senhor. O ser humano não ama o ser humano, ele ama só a si mesmo. E por amar só a si mesmo, não consegue enxergar o outro e ter compaixão do outro. Não consegue ter compaixão do outro porque ama só a si mesmo. Acha que ama só a si mesmo. Porque quando for o verdadeiro amor do Senhor, ele vai ter compaixão pelo outro. Porque o outro sofre também. Porque o outro tem a sua individualidade e ele pensa de forma diferente do que a sua. Então, como viver um casamento? Como viver um casamento dentro da vontade do Senhor? Aprendendo que Deus é o cabeça. Deus é o cabeça dessa relação. Daí o homem diz, eu sou o cabeça da mulher, eu tenho que mandar na mulher. Não faz sentido. Porque senão Deus não teria colocado inteligência na cabeça da mulher também. O Senhor teria feito a mulher desprovida de inteligência. Por que o Senhor coloca mais emoção na mulher e mais razão no homem? Por quê? Nós precisamos parar para pensar. A mulher é sensitiva, a mulher é emocional, o homem é menos emocional. O homem precisa aprender a ouvir a mulher. E a mulher também precisa aprender a ouvir o homem. Porém, precisa haver ali uma concordância, porque a palavra do Senhor diz, porventura andarão junto dois se tiverem em desacordo? Porventura andarão junto dois se andarem em desacordo? Não tem como andar junto em desacordo, vira uma guerra, vira uma confusão, vira um balaio, uma folia generalizada. E não há amor. Aonde há amor, não há espaço para discórdia. O amor, o verdadeiro amor do Senhor, quando estão os dois alinhados na palavra do Senhor. No livro de Salmos, até deixa eu pegar aqui, ó, Salmo 127, 128, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Salmo 128, ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, a palavra do Senhor, e anda nos seus caminhos. Como que eu vou andar nos caminhos do Senhor? Como que eu vou seguir ao Senhor se eu não leio e não observo as Escrituras? Se eu não estudo a palavra do Senhor, como que eu vou andar nos caminhos do Senhor? Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. A sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa vai ser tudo uma bênção. Eis como será abençoado ao que teme o Senhor. É bem-aventurado os que temem o Senhor. Se tem problema na sua família, se tem problema na sua casa, é porque as Escrituras não estão sendo seguidas. Temor ao Senhor. Temor não é medo. Temor não é medo. Temor é analisar ao Senhor e obedecer à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. E daí aqui no 127 diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer do pão penosamente granjeado. Você vai lá, com muito sacrifício, você vai ganhar o pão. Porque você está fazendo com as próprias mãos. E isso não é a graça, isso é a lei. A graça, ela é algo em um favor imerecido, porque nós não merecemos, mas o Senhor fez por nós. É um favor imerecido, o Senhor fez por nós. E aqui diz assim, ó, é em vão.
Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Porque tudo que eu fizer, dizer assim, eu estou fazendo para pagar algo do Senhor, é da minha própria mão. Então eu estou querendo pagar o Senhor pela obra perfeita que Ele já fez na cruz do Calvário. Inútil é acordar cedo, dormir tarde, me matar trabalhando. Por quê? A herança do Senhor são os filhos, e o fruto do vosso ventre é o seu galardão. Aqui, ó, mais em cima. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. O Senhor quer de nós obediência na palavra, nos seus ensinamentos. O Senhor quer que nós estejamos meditando na sua lei, na sua palavra de dia e de noite. Entendendo que o Espírito Santo habita dentro de nós, então ele nos instrui. Ele nos instrui. Na antiga aliança, antes de escreverem a Bíblia, eles não tinham a Bíblia para seguir. Hoje nós temos. Eles tinham comunhão direta. Hoje, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos acesso ao Pai. Para que nós tenhamos acesso ao Pai, nós não precisamos de ninguém para nos ligar ao Pai. Nós temos Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Nós temos a palavra do Senhor para nos instruir. Nós temos a palavra do Senhor para nos instruir. Só que muitos não querem. Querem ficar na ignorância e querem segurar ainda o outro na ignorância também. Matando ovelhas. Matando as ovelhas. Matando seu próprio irmão. Com uma mentalidade totalmente distorcida da palavra. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, se você não pode ajudar, fique quieto, calado. Mas não mate o seu irmão. Não mate o seu irmão. Bom dia.